Como Deus se identifica no Antigo Testamento? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? E o que Jesus queria dizer com a expressão "eu e o Pai somos um"? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa segunda aula desse primeiro trimestre de 2026. Então seja muito bem-vindo, esse é o nosso canal, pastor Renato Bromochenkel, sou pastor aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis, pastor auxiliar, e eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Então não se esquece de dar o joinha, fazer a sua inscrição e ativar o sininho, você é muito bem-vindo por aqui. Eu ainda quero te desejar um feliz ano novo, afinal de contas estamos apenas começando o ano ainda, né? É a nossa segunda aula desse ano e eu espero que esse ano venha a ser um ano de muito aprendizado, de muita bênção de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Hoje nós vamos estudar a nossa segunda aula que está com o tema O Deus Pai, primeiro trimestre de 2026, da classe de adultos, uma revista comentada aí pelo pastor Douglas Batista, e nós estamos estudando o tema, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eterna. E aqui no início da nossa aula, eu gostaria de dar algumas orientações básicas para você. Nesse trimestre que nós estamos estudando, que é o tema, a Santíssima Trindade, um só Deus revelado em três pessoas eternas, é preciso nós entendermos e prestar bem atenção para a gente não cair pelo menos em dois erros quando a gente estiver estudando essa lição. O primeiro é pensar que o Pai é mais Deus do que o Filho e do que o Espírito Santo. Esse é um erro que a gente precisa evitar. Afinal de contas, nós estamos estudando uma lição que são 13 lições. Ela é um conjunto de 13 lições para explicar o tema da Santíssima Trindade. Então você tem que estar muito atento para não cometer esse erro de achar que o Pai é mais Deus do que os outros, do que o Filho e do que o Espírito. E também não confundir igualdade de natureza com diferença de funções. A gente vai tentar explicar isso, mas eu só estou chamando a sua atenção para você compreender a nível de introdução desse trimestre ainda. O Pai ele não é maior em divindade, ele é Deus, assim como também o Filho é Deus e assim também como o Espírito é Deus. Na Trindade há distinção de pessoas, mas unidade de essência, não perca esse foco. Afinal de contas, o texto diz que um só Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então são três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, atuando juntas, ali como a gente apresentou na primeira lição, no batismo de Jesus, onde estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o próprio Jesus também ensinou que na hora que nós fôssemos batizar os seus discípulos, batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um só Deus, três pessoas, a mesma glória, a mesma eternidade e a mesma divindade. Então aqui é só um alerta para que você possa compreender essa lição e não cair em armadilhas na hora de explicar a lição para o aluno e depois você ficar se contradizendo naquilo que você vai passar. Então vamos aos três objetivos principais da nossa aula de hoje. Primeiro é reconhecer biblicamente a identidade do Deus Pai. Ou seja, toda pessoa, por exemplo, eu e você, nós temos uma identidade, uma carteira de identidade. Nessa carteira de identidade a gente tem ali o nome do pai, da mãe, o local onde nasceu, a data de nascimento, alguns dados que vai nos identificar como a pessoa que nós somos. E aí você tem ali seu número de RG, ou às vezes o número do CPF colocado também na identidade, e você consegue se identificar, uma identificação. Algumas pessoas são identificadas por documento, mas também somos identificados por traços, por características que nós temos também. É possível ser identificado pela cor dos olhos, do cabelo, a altura, o corpo, alguém dizer, não, fulano é assim, dá características da sua pessoa. Isso é aquilo que te identifica, te faz diferente das outras pessoas. E também nós temos que explicar isso para o aluno, dizer que Deus também tem uma identidade revelada nas Escrituras e nós precisamos compreender isso prontamente. Segundo objetivo é entender que o Pai se revela plenamente em Cristo, ou seja, esse Deus que é um Deus excelso, grande, maravilhoso, que está acima de todas as coisas, ele se revela na pessoa de Cristo. Esse é o nosso segundo objetivo. E o nosso terceiro objetivo é identificar atributos e os nomes que expressam a natureza do Deus Pai. Então nós vamos mostrar para você no terceiro ponto dessa revista como esses atributos que Deus tem, essas características que só Ele pertence, tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, e nós vamos mostrar tudo isso dentro dessa revista para que você possa compreender e assim sair edificado para a glória de Deus. Mas vamos então à introdução da nossa aula de hoje. A doutrina da Trindade, ela é um mistério revelado e é central à fé cristã. Um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Existem as três pessoas, são distintas, mas são inseparáveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo
coeternas e cossubstanciais ou consubstanciais. Então a gente precisa ter esse entendimento que nós vamos falar hoje sobre esse Deus que está revelado nas Escrituras, de acordo com o próprio Jesus Cristo, revelando a natureza do Pai. E isso aparece na própria linguagem bíblica. Você vai observar, por exemplo, Mateus 28:19 diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade não é uma invenção da igreja. A igreja que resolveu inventar a doutrina da Trindade. Não. A palavra Trindade, ela pode até não existir dentro do contexto, dentro da Bíblia em si, mas ela está dentro do contexto da Bíblia. Ela está explícita em todos os versículos quando nós lemos sobre a Trindade. Por exemplo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igualmente, termos que nós vamos conhecer mais à frente, que também a gente não vai encontrar diretamente dentro das Escrituras, mas nós cremos, por exemplo, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, e nós falamos disso na lição anterior, e você pode recorrer à lição anterior e compreender logo na introdução, quando nós falamos sobre isso. Então, aqui também, por exemplo, na bênção apostólica, né, que é tão conhecida como bênção apostólica, e muito usual pela nossa igreja, nós usamos isso no final de cada culto, que é em 2 Coríntios capítulo 13, verso 14. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então veja que os próprios apóstolos, como o caso de Paulo, usavam dar a bênção apostólica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, nesta lição nós estudaremos sobre a identidade, como eu disse, a revelação e a pessoa do Deus Pai. Ou seja, aquele de quem procede o Filho e o Espírito, não como criação do tempo, mas como comunhão eterna na divindade. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. E ainda em João capítulo 15, verso 26, diz: o Espírito que procede do Pai. A igreja histórica, ela confessou essa verdade ao afirmar que o Filho, ele é gerado do Pai antes de todos os séculos, e também o Espírito procede do Pai. Está no credo niceno-constantinopolitano, ali de 325 a 381 depois de Cristo. E em termos teológicos, isso preserva duas verdades ao mesmo tempo. Unidade de essência, não são três deuses, é apenas um Deus, um só Deus que nós temos, e há uma distinção pessoal aqui, não são três modos de um mesmo personagem, evitando assim tanto o triteísmo como o modalismo, que alguns acreditam que uma hora ele se manifestava como Pai, outra hora o mesmo Deus se manifestava como Filho, outra hora o mesmo Deus se manifestava como Espírito. Então fala de manifestações e não de três pessoas, de distinção de três pessoas em um só Deus. E aí quando nós pregamos, por exemplo, como é que você vai explicar que estava ali no batismo os três ao mesmo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito, onde o Filho estava nas águas, o Espírito se apresentou de uma forma corpórea de uma pomba e ao mesmo tempo o Pai ecoou dos céus? Como é que a gente explica naquele momento em que Jesus seria, no caso, ele mesmo orando para ele mesmo, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, se for possível, afaste de mim esse cálice? Então Jesus estaria falando com ele mesmo, seria uma coisa maluca de se entender. Então os próprios textos explicam por si só. Então a gente não prega um triteísmo e também nem a ideia do modalismo que se é apresentado por algumas teologias, conforme o pastor Stanley Orton explica na sua teologia sistemática. Por meio da fé nós somos convidados não apenas a aceitar uma doutrina, mas a conhecer e a nos relacionar com o Pai Celestial. Não é apenas um convite para você conhecer uma doutrina, apenas tomar conhecimento teórico dessa doutrina. A ideia que nós estamos passando por meio da ministração do Evangelho, da Palavra de Deus, é que você possa ter conhecimento e relacionamento com esse Deus. A própria Escritura, ela chama isso de vida eterna. Olha o que diz João, capítulo 17, verso 3, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. E eu posso resumir aqui a nossa introdução dizendo o seguinte: conhecer o Pai é o coração da fé cristã. Um Deus, três pessoas, uma relação viva com o Pai Celestial. Vamos ao nosso primeiro ponto, a identidade de Deus, o Pai. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o Pai, o único Deus verdadeiro. O Pentateuco afirma um monoteísmo bíblico, isso de forma direta. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Deus é um só, absoluto e incomparável. E essa crença que era ministrada ao coração de Israel por meio dos profetas, pelo próprio Moisés, passando para eles de que existia apenas um só Deus, excluía definitivamente a presença de qualquer outra divindade. Israel jamais poderia se curvar diante de um outro Deus ou de uma outra divindade, atribuindo a elas a honra e a graça que pertence apenas ao Senhor. Diversas vezes Israel foi punido apenas por adorar outros deuses, por se curvar a outras divindades.
dificuldade. Vários desafios, como o do profeta Elias e tantos outros profetas, desafiaram Israel, mostrando para eles, através dos sinais, de que existe apenas um só Deus. Então este credo que afirma que Jeová é apenas Deus, somente Ele é Deus, não é parte de um panteão, mas o único, é ratificado pelo próprio Jesus no Novo Testamento como o principal mandamento que nós devemos seguir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nas Escrituras do Novo Testamento, essa unidade especificamente é atribuída ao Pai. O próprio apóstolo Paulo declara isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso de número 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então, quando a Bíblia diz que o Pai é o único Deus, o objetivo primário aqui é excluir os ídolos, os falsos deuses do paganismo, e não excluir o Filho. Se nós interpretarmos um só Deus, o Pai, conforme está em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, como uma exclusão de Jesus da divindade, nós também teríamos que interpretar, por exemplo, um só Senhor, Jesus Cristo, que está no mesmo versículo, como uma exclusão do Pai e do Senhorio, dizer que Deus não é Senhor. Sendo que a Bíblia vai chamar Deus de Senhor também, o Deus Pai de Senhor. Então, pelo contrário, Pai e Filho compartilham a natureza divina única em contraste com o politeísmo. Ou seja, nós pregamos um monoteísmo, um só Deus revelado em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não há ruptura entre o Deus do Antigo Testamento e o Pai revelado no Novo Testamento. A continuidade e consumação da doutrina. O Deus que se revelou aos patriarcas como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Não estamos pregando um outro Deus no Novo Testamento, é o mesmo Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus dessa igreja, é o Deus que nós ministramos ainda nos dias atuais. Então, no Antigo Testamento, esse único Deus se dá a conhecer pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos, revelando quem ele é na história e na aliança, conforme Orton diz em seu livro de 1997, na página 159. No Novo Testamento, o Pai é frequentemente apresentado como Deus em sentido referencial, sem negar a plena divindade do Filho e do Espírito, sendo explicitamente chamado de Deus Pai em várias passagens do Novo Testamento. Você vai ver isso, por exemplo, em João capítulo 6, 27, dizendo Deus o Pai. Depois em 1 Coríntios capítulo 15 diz ao Deus e Pai. Depois em Gálatas capítulo 1, verso 1 e 3 diz Deus Pai. E depois nós temos em Efésios, Deus o Pai e Deus Pai. Diversas vezes, 6 vezes aparece em várias referências Deus Pai sendo revelado na própria Escritura no Novo Testamento. Além disso, a Escritura chama de Pai para destacar sua obra como Criador, Redentor e Sustentador. Olha o que diz em Isaías 65, verso 16. Tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Ainda em Mateus 6, 9 diz, Pai nosso que estás no céu. O próprio Jesus disse isso. E depois em Efésios capítulo 4, verso 6, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Veja que o próprio Jesus usa e ensina essa linguagem para conduzir os discípulos a um relacionamento reverente com Deus, quando ele diz, vamos orar, então vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu. Ele não apenas descreve um título, ele revela proximidade com a santidade. Diz aquele que estás no céu, e convida o crente a viver como filho, não como mero espectador religioso, mas se relacionar com esse Deus maravilhoso. Um Deus tão grande, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus imutável, mas que se relaciona com seus filhos. Então não é apenas para você conhecer uma doutrina, é para você se relacionar com esse Deus que se manifesta, a esse Deus que se revela aos seus filhos, e nós podemos dizer que ele é o Pai nosso que estás no céu. Teologicamente, isso também preserva um ponto essencial. O Pai é Deus verdadeiro e ao mesmo tempo a Trindade não divide a divindade. A unidade de Deus ela permanece ainda que o Pai, o Filho e o Espírito sejam distintos em pessoas, são inseparáveis na sua essência. Então eu posso resumir esse tópico dizendo o seguinte, que o Pai é o único Deus verdadeiro e em Cristo nós somos chamados a conhecê-lo não só como Criador, mas como Pai. E é isso que nós vamos revelar daqui a pouquinho, ainda no segundo ponto. Vamos ainda manter aqui no primeiro ponto a identidade de Deus, o Pai. Vamos falar o segundo tópico, o Pai é a fonte da divindade. Veja que a nossa declaração de fé, ela afirma que Deus é o supremo ser eterno, sem começo e sem fim, conforme está em Deuteronômio 33, verso 27. O Deus eterno é a tua habitação. Quando diz que Deus ele é eterno, ou seja, ele não tem início e ele não tem fim. Isso é eternidade. Então ele existe por si mesmo, vida em si mesmo.
E é isso que Jesus revela, essa verdade que Jesus revela em João capítulo 5, verso 26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim ele também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E isso não indica que o Filho seja menor ou criado. Expressa na linguagem bíblica a comunhão eterna entre Pai e Filho, preservando a unidade da divindade. O Pai é também imutável e plenamente perfeito desde a eternidade. Olha o que diz a palavra, Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja o que Mateus capítulo 3, verso 6 diz, eu, o Senhor, não mudo. E Tiago capítulo 1, verso 17 diz, nele não há mudança nem sombra de variação. Isso é a imutabilidade divina. E nós vamos explicar isso daqui a pouco em um dos atributos de Deus, um dos atributos incomunicáveis, que é a imutabilidade. O Deus que não sofre mudança com o tempo. Por isso sua vontade salvadora e o seu caráter santo não oscila com o tempo. Deus é o mesmo antes, durante e depois da criação. É o Deus que não sofre mudança com o tempo, não muda de postura, não aumenta e nem diminui em conhecimento. É o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. A Escritura ainda o apresenta como Criador e Senhor de tudo. Olha o que diz Isaías 45, 18. Eu fiz a terra, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aí, Atos capítulo 17, verso 24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é Senhor do céu e da terra. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fundamento da fé cristã. É o que está em João capítulo 20, verso 30. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É ele que sustenta toda a vida e a mantém de forma sustentada, vivificante. Está em Jó capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Quando nós dizemos que o Pai é a primeira pessoa da Trindade, a fonte eterna da divindade, nós estamos falando de uma verdade bíblica e de uma verdade histórica. Não é algo que foi criado agora. A Bíblia sustenta isso e os próprios pais da igreja de forma histórica também sustentam isso. Por exemplo, o Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito procede do Pai. Quando falamos, por exemplo, que o Pai gerou o Filho, nós estamos falando que é aquele que tem a mesma essência, o mesmo DNA. Porque aquilo que é criado é diferente em natureza daquilo que o criou. Por exemplo, o homem pode criar um celular, criar uma mesa, criar um carro, criar alguma coisa. E quando ele cria, não quer dizer necessariamente que a natureza daquilo que foi criado é a mesma essência dele. Diferente de quando se gera um filho, que nasce com as mesmas características, o mesmo DNA, e nasce com a mesma essência. É um ser humano. Diferente de você ter uma criação, um animal. Quando nós falamos, por exemplo, que o ser humano ele é criação de Deus, justamente por ele não ter a mesma essência da divindade. Ele não tem a mesma deidade da divindade. Por isso que a Bíblia diz que o Filho é gerado do Pai e o Espírito procede do Pai. Nada aqui foi colocado por acaso. Cada palavra dessa é um ensinamento. Por exemplo, se dissesse que o Espírito também é gerado, ia dizer o quê? Que o Espírito também seria o Filho. Então seriam dois filhos de Deus. Mas veja que é o unigênito do Pai, que é o Filho, e o Espírito procede do Pai. Então, não como eventos no tempo, mas como relações eternas de um ser divino. Veja que Jesus declara em João capítulo 15, verso 26, o Espírito da verdade que procede do Pai. Hebreus descreve que o Filho como aquele que revela perfeitamente o Pai. Olha o que diz em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. Deus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então a teologia clássica chama isso de monarquia do Pai. O Pai é a fonte, não por superioridade de essência, mas por ordem relacional dentro da própria Trindade, conforme está no próprio credo de Atanásio, que é o credo niceno-constantinopolitano. Veja que essa ideia de monarquia do Pai é uma doutrina teológica cristã que afirma que o Pai é a única fonte, a origem do princípio das coisas, né, de toda a divindade dentro da Santíssima Trindade, sem implicar superioridade de essência, mas uma distinção de papéis e origem. O Filho é gerado e o Espírito procede. É central na teologia esse ensinamento, né, central na teologia ortodoxa oriental, reconhecido também por teólogos ocidentais, destacando o Pai como o princípio sem princípio. Ele não teve um início, ele é o princípio, mas ele não tem um princípio, né? E não como uma figura de poder político ou temporal, mas algo metafísico, sendo a unidade da Trindade. Então assim mantém-se o equilíbrio bíblico, um só Deus, três pessoas plenamente iguais na natureza, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eu posso resumir esse tópico, ficou
ficou um pouco mais longo, mas para que você pudesse compreender. O Pai é eterno e autoexistente, fonte relacional da Trindade, criador de tudo e fundamento da vida e da revelação. Vamos ao terceiro tópico. O Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. A paternidade, ela é uma marca própria da primeira pessoa da Trindade. Assim, a Escritura mostra que o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Olha o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 até o 6. Há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo Senhor. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, que opera tudo em todos. E aí, Efésios capítulo 4, verso 4 até o 6 diz: um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. E isso que nós estamos falando aqui não sugere inferioridade de uma pessoa sobre a outra. Revela a unidade na obra divina com distinção pessoal. As três pessoas agem inseparavelmente, cada um segundo a sua identidade pessoal. Cada um agindo de acordo com a sua função. Não há superioridade. Às vezes é porque a nossa mente, limitada pela ideia da hierarquia humana, de que um tem que ser maior do que o outro, acaba nos limitando em compreender algo divino, algo tão importante como a doutrina da Trindade. Mas quando você começa a se aprofundar, por exemplo, numa expressão até que eles usam aqui no latim, mas eu vou usar só a expressão mesmo em português, né? Diz que as obras externas da Trindade são indivisas. E eu explico isso. Esse princípio, embora as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam distintas em suas relações internas, há algo que pertence a cada um deles e não aos outros. Por exemplo, apenas o Pai é Pai, apenas o Filho é Filho e apenas o Espírito é Espírito. São funções internas da Trindade. Por exemplo, o Pai gerou o Filho não gerou o Pai. O Pai gerou o Filho e o Espírito procede do Pai e do Filho. Isso são funções internas da Trindade. Só que nas ações em relações ao mundo exterior, na relação funcional com as obras externas que são criadas para que nós tomamos conhecimento, por exemplo, como criação, redenção, santificação, são realizadas em conjuntos e de forma unificada. Os três realizam a criação, os três realizam a redenção e os três realizam a santificação. Embora pareça que um está ativo mais do que o outro em cada uma das ações, mas os três estão realizando. Por exemplo, a obra da criação é realizada pelos três. A obra da redenção realizada pelos três, apesar, por exemplo, do destaque sobre a pessoa de Jesus, que foi aquele que foi à cruz e morreu, mas era uma obra conjunta dos três, como também a obra da santificação. São realizadas em conjuntos de forma unificada. Em essência, a ação de Deus no mundo é sempre a ação do Deus uno e trino. Não é possível atribuir uma obra externa exclusivamente a uma única pessoa da Trindade, excluindo as outras dessa obra. A totalidade de Deus opera em cada ação externa, embora as diferentes pessoas possam ser destacadas ou enfatizadas em papéis específicos, por exemplo, na criação, frequentemente associada ao Pai, a redenção frequentemente atribuída ao Filho e a santificação é frequentemente atribuída ao Espírito Santo. Mas os três estão operando e diversas vezes o texto sagrado vai mostrar isso. Vamos ver exemplos? Na criação, por exemplo, o Pai fala com autoridade criadora. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Conforme Salmo 33, verso 9. Porém, João, capítulo 1, verso 3, diz: e o Filho é apresentado como agente dessa criação. Olha o que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deu para entender aí? Ou seja, o Pai é a fonte do decreto criador e o Filho é o verbo por meio de quem esse decreto se realizou, sem dividir a glória de Deus, mas mostrando a harmonia das três pessoas. Quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele está dizendo ali a Trindade declarando o que ia fazer e o que não ia fazer. Na redenção, por exemplo, a Escritura também preserva essa mesma ordem. O Pai planejou a salvação desde a eternidade, conforme Tito, capítulo 1, verso 2, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. E o Filho consumou essa obra no tempo, conforme João, capítulo 17, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então aqui fica claro que o plano não começou com o homem, mas começou com Deus, e que a cruz não foi um improviso, mas o cumprimento do propósito eterno do Pai, executado pelo Filho. Ou seja, Jesus não morreu por acidente,
Não foi algo que aconteceu e não deu certo, ele não conseguiu concluir, como ensina algumas religiões. Jesus veio a esse mundo com uma missão, eleito antes da fundação do mundo para ser o Cordeiro de Deus que ia retirar o pecado do mundo. E ele veio cumprindo a sua missão, dizendo: a obra que o Senhor me confiou, eu estou consumando ela, eu estou realizando ela. Após a ascensão de Cristo, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para aplicar a obra da redenção no coração da igreja. E Jesus afirma: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Assim, o Espírito não substitui Cristo, ele testifica de Cristo, forma Cristo em nós e conduz a igreja à verdade do Evangelho, a conhecer a verdade acerca de Deus. Então é um completando o outro, agindo junto, coletivamente, e é assim que nós cremos na palavra do Senhor. Então essa cooperação perfeita não diminui ninguém dentro da Trindade, muito pelo contrário, eles têm as funções internas que pertencem a apenas um, mas nas funções externas os três se revelam e se manifestam agindo e fazendo as coisas acontecer. Por isso o credo de Atanásio do século V resume com precisão: nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. E em outras palavras, a ordem na operação, mas igualdade na essência. O Pai, o Filho e o Espírito são plenamente Deus e atuam em unidade na criação, redenção e também santificação. E eu posso resumir esse ponto e esse tópico dizendo o seguinte: o Pai age inseparavelmente com o Filho e o Espírito, um só Deus em perfeita unidade, com distinção pessoal e igualdade eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus. Se você está até aqui, está gostando dessa aula, deixa um comentário, coloca a sua opinião, não se esquece de dar aquele joinha, fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Vamos ao nosso segundo ponto, falando sobre o Pai revelado em Cristo. No primeiro tópico, vamos falar sobre o Pai se revela aos humildes. Jesus louva o Pai e expõe um princípio espiritual decisivo aqui. Olha o que está em Mateus capítulo 11, verso 25. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus está dizendo que Deus ocultou estas coisas dos sábios instruídos aqui. E essa palavra sábios instruídos, elas descreve gente com prestígio intelectual, com formação e cultura, mas que em muitos casos se assemelha aos escribas e os fariseus, que transformavam conhecimento em autossuficiência e por isso eles caíam em cegueira espiritual. Se diziam tão conhecedores, intérpretes da lei, dizendo que conheciam as profecias e os tempos, mas não conseguiam enxergar Jesus como Filho de Deus. E aí é isso que Deus está dizendo através de Jesus, dizendo: olha, vocês que se julgavam tão sábios, conhecedores das Escrituras, erram por não ver nelas o que elas estão testificando que é de mim, que elas estão testificando de Jesus. Então não é que Deus seja contra a inteligência, contra você estudar, buscar o conhecimento, não é isso. Ele resiste, ao orgulho travestido de sabedoria. Gente que é orgulhosa, soberba, mas que acha que o conhecimento aproxima ela da sabedoria e na verdade está afastando ela do próprio Deus. Por isso os mistérios do reino não se abrem ao coração soberbo e ao que se acha autossuficiente, conforme Provérbios capítulo 3, verso 7. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. A revelação de Deus não é conquistada por currículo, mas é recebida por rendição. Quando um homem sábio, inteligente, que estudou, que buscou nas escrituras, nas letras, até no conhecimento secular, mas ele para render-se diante de Deus. Paulo era um homem de muito conhecimento, de muita teologia, mas ele achava que o conhecimento dele estava dando ele a certeza de que Jesus não era o Deus verdadeiro. Até que um dia ele teve que cair daquele orgulho, daquele pedestal de orgulho dele e se curvar diante do conhecimento da graça do nosso Deus. Então a teologia bíblica, ela chama isso de humildade. Para conhecer Deus é preciso aceitar que Ele é o Senhor e nós somos dependentes da sua graça. Em contraste, o Pai se dá a conhecer aos pequeninos, isto é, aos que se aproximam com simplicidade, com fé, com humildade, como uma criança que aprende a confiar, que confia no seu Pai, que confia naquilo que o Pai está lhe dando a instrução. Você se desarma do seu conhecimento, abre a sua mente, abre o seu coração e consegue entender a palavra de Deus. É por isso que Jesus, ele aponta esse modelo lá em Mateus capítulo 18, verso 2 ao 4, que diz: se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como esta criança
Esse é o maior no reino de Deus. A criança, ela não entra pela força, ela entra pela confiança, por ela confiar no adulto, confiar no pai, confiar naquele que é maior, né, para cuidar, para conduzir, para levar, para se deixar levar. Então é assim que nós precisamos ser, deixar de ser autossuficientes, de ser orgulhosos e confiarmos nesse Deus que abençoa e muda a nossa vida e muda a nossa história. Assim é o caminho do conhecimento do Pai, humildade que se curva para enxergar. Teologicamente, isso também protege a fé de um perigo comum de transformar o evangelho numa vaidade religiosa. Não é porque você fez um curso teológico, tem um anel, tem um conhecimento acadêmico e é um grande conhecedor das Escrituras que você deve se achar superior às outras pessoas, um grande intérprete da lei, aquele que sabe tudo. Não, meu querido, sempre com o coração humilde, com o coração contrito, quebrantado diante de Deus, mostrando que você é dependente do Senhor. Nunca vá com arrogância, porque a arrogância não vai te levar a lugar nenhum. O Pai se revela em Cristo e quem abandona a pose e diz com honestidade: Senhor, eu preciso de ti, esse é aquele que tem um encontro com Deus. Como bem enfatiza a tradição cristã, o conhecimento de Deus é relacional e transformador, não é mera informação. Não é ter informação. A nossa sociedade está repleta de informação. O que mais tem é a gente tendo informação, mas pouco se tem profundidade. Raiz teológica, raiz bíblica, né? Relacionamento com Deus, é isso que nós precisamos ter. E eu posso concluir esse tópico dizendo que Deus não se revela ao orgulho disfarçado de saber, mas ao coração que se humilha para aprender e obedecer a sua palavra. Vamos seguir ao segundo tópico. O Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo ensina que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A comunhão entre Pai e Filho é perfeita e absoluta. Por isso Jesus declara: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Somente o Filho conhece o Pai. E o Filho compartilha esse conhecimento do Pai com a gente. Ao conhecer, né, aqui conhecer, não é apenas informação religiosa, é relação, comunhão e reconhecimento espiritual. Algo que só o Filho pode conceder como revelador. Não estou falando de conhecer apenas por ler, por ter informação da teologia que é apresentada, mas é um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus Cristo. E aí a gente consegue conhecer o Pai. E esta afirmação, ela destaca dois princípios essenciais. Primeiro, o Pai é pessoal e relacional. Ele não é uma força, né, impessoal, uma energia boa, como algumas pessoas dizem. Não, ele é um Deus que se relaciona com seus filhos. Ele se relaciona e ele é um Deus pessoal, que tem relacionamento, convivência com seus servos. Olha o que diz, por exemplo, Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a Bíblia, a própria Escritura, convocando você a se aquietar e saber o Deus que você confia, o Deus em quem você se relaciona. Ainda em Isaías 46, verso 9, ele reafirma essa singularidade soberana de Deus, dizendo: eu sou Deus e não há outro além de mim. Ou seja, conhecer Deus envolve submissão, confiança e adoração. Não é uma mera curiosidade intelectual. Você adora, você confia no Deus que você serve. Você se submete voluntariamente a esse Deus em quem você conhece. E você consegue adorar a Ele, dizer que Ele é grande, que Ele é o Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo, só é possível conhecer a Deus de modo verdadeiro por meio do Filho, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Só conhecemos Jesus, só conhecemos o Deus, o Pai, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus afirma isso com muita exclusividade: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, verso de número 6. Paulo confirma essa verdade quando diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, querido, Cristo não é apenas alguém que fala de Deus. Ele é a ponte viva entre Deus e a humanidade. Ele é o Verbo encarnado, a palavra de Deus enviada aos homens, para que os homens pudessem conhecer quem é esse Deus verdadeiro. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o revelador definitivo de sua natureza, vontade e amor. E João declara isso: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou a nós, é quem trouxe esse conhecimento a nós. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, cada vez que nós nos relacionamos com Deus, cada vez que nós nos relacionamos com Jesus Cristo, seu Filho, estamos nos relacionando com Deus Pai.
É por meio dessa convivência, dessa comunhão, coisa maravilhosa que nós temos, é esse conhecimento que nós temos de Deus. Em Hebreus, por exemplo, mostra a superioridade dessa revelação. Hebreus 1, verso 1, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras, nos últimos dias, ele falou por meio do Filho. Como é que ele falou por meio do Filho? Não é o que Jesus verbalizou, é o próprio Jesus vindo, o verbo encarnado. Tudo que Jesus fez, a obra, o Calvário, a sua morte, o seu sacrifício, tudo, Jesus por completo, palavras, ações, obras por completo, é o Pai falando aos seus servos. Em outras palavras, Deus não apenas enviou uma mensagem, ele enviou uma pessoa, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Meu querido, é por isso que a cristologia, o ensino sobre Cristo é o centro da revelação. Quem vê o Filho, vê o Pai. Sem Cristo, toda tentativa de conhecer o Pai tende a se tornar incompleta ou distorcida. É por isso que abre espaço, quando se tenta chegar ao Pai sem o Filho, abre espaço para o erro e para a idolatria. A unidade entre Pai e Filho sustenta essa verdade. Olha o que diz João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Isso é Jesus que está dizendo para nós. Paulo afirma que Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, verso de número 15. Então, por isso, também adverte contra substitutos religiosos. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E chama atenção contra filosofias que afastam de Cristo. Tende cuidado, para que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutileza, conforme Colossenses capítulo 10, capítulo 2, verso de número 8. Então, teologicamente, isso preserva a fé de dois extremos. Um Deus genérico, moldado pela cultura, e uma espiritualidade sem Cristo. Então, nosso Deus, ele não é genérico, moldado pela cultura, que muda de acordo com o tempo, de acordo com a cultura de cada região, um Deus cultural, para cada cultura um ídolo, para cada tipo de segmento um Deus. Não. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus se relaciona por meio da sua palavra, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma espiritualidade sem Cristo é uma espiritualidade vazia. Só conseguimos ter relacionamento com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como ensina a tradição cristã, Cristo é a autorrevelação final de Deus. Não apenas o Mestre, mas o Filho eterno que nos introduz ao Pai. Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu posso concluir esse tópico dizendo: só conhecemos o Pai de modo verdadeiro quando o Filho nos revela. Cristo é o caminho, a verdade e a imagem perfeita de Deus. Então vamos ao nosso terceiro tópico. Quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo ali com Filipe, Jesus conversando com Filipe, Jesus declara uma verdade central da revelação cristã. Ele diz o seguinte: quem vê a mim, vê também o Pai. João capítulo 14, verso de número 9. Essa palavra ela confirma a unidade da Trindade. Jesus está dizendo que quem conhece ele está conhecendo o Pai também. E isso não é refutado nas Escrituras. É apenas afirmado e sustentado na própria unidade da Trindade. E mostra que o Pai não permanece distante ou desconhecido. Ele se torna visível e compreensível através da pessoa de Cristo. Por isso Jesus não é apenas alguém que fala de Deus. Ele é a manifestação perfeita de Deus ao homem. É como o homem tem conhecimento de Deus. Hebreus descreve essa realidade com muita precisão, dizendo que Cristo é o resplendor de sua glória e expressa uma imagem de sua pessoa. Conforme Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Cristo é o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Ou seja, tudo que Deus é em santidade, amor, verdade e poder se expressa através de Jesus Cristo de forma plena e fiel. Essa unidade é também afirmada pelo próprio Cristo. Eu e o Pai somos um, como eu acabei de ler ainda há pouco, em João capítulo 10, verso 30. Isso não significa que o Pai e o Filho sejam a mesma pessoa, ou que seja o modalismo, como é ensinado, mas que compartilham a mesma natureza divina, um só Deus em essência, com distinção real de pessoas. Deu para entender? Não são a mesma pessoa, mas é o mesmo Deus revelado através do seu Filho Jesus Cristo. Assim, a vida de Jesus revela o Pai não apenas em discursos, mas em obras e em caráter. E o próprio Cristo afirma isso. Olha o que está escrito em João capítulo 14, verso 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele está fazendo uma pergunta retórica e ele mesmo responde: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, Jesus está dizendo que essas obras que ele faz, que tudo que ele faz, tudo que ele realiza, é as obras que o Pai enviou para que ele fizesse. E ele completa ainda: crede em mim, ou crede ao menos
nas obras ou por causa dessas mesmas obras que eu estou realizando. Ele está dizendo o que eu estou fazendo, né, que era a ressurreição de mortos, curando os enfermos, curando os leprosos, todos esses milagres eram meios que Jesus estava mostrando para os seus ouvintes, aqueles que estavam presenciando aquilo, de que ele era o enviado do Pai. Porque um homem comum jamais poderia fazer o que ele estava fazendo. Veja que o Pai opera por meio do Filho e o Filho age em total comunhão com o Pai. Não com uma agenda própria, mas com perfeita obediência à unidade de propósito. E Jesus vai dizer, isso aqui é tremendo que João, o evangelista, vai colocar. Olha para você ver, João capítulo 4, verso 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus que está dizendo isso aqui. Olha mais, João 5, verso 30. Não procura a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Olha mais ainda, João 6, 38 a 40. Desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. João capítulo 8, verso 28 a 29. Nada faço por mim mesmo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Agrada a quem? O Pai. Então tudo que Jesus opera para fazer o Pai conhecido. Ele veio cumprir a agenda dos céus. Não era uma agenda pessoal, era a agenda eterna, a agenda do Pai que ele veio cumprir. Então, querido, por isso conhecer Jesus não é conhecer um caminho entre outros, mas é entrar na própria presença do Pai. Quando você conhece Jesus, quando você se relaciona com Jesus, você está conhecendo o Pai, você está se relacionando com Deus. Cristo promete comunhão real àqueles que o amam. Olha o que ele diz na sua palavra em João capítulo 14, verso 21. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e me manifestarei a ele. João 14, 21. Ele diz ainda no 14, 23. Se alguém me ama, meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Então, se relacionar com Jesus é o meio que nós temos de conhecer o Pai. E aqui está o coração da fé cristã. Ver o Filho é ver o Pai. Amar o Filho é receber a habitação do Pai. É isso que o texto está falando. Então, teologicamente, esse ensino protege a igreja de um Deus abstrato, de um Deus apenas da intelectualidade, da nossa mente. Não é o Deus da nossa mente. É um Deus teológico, é um Deus do conhecimento que nós temos através das Escrituras, mas é o Pai que se revela, que se deixa conhecer nas palavras do seu Filho e também no relacionamento que a gente tem com Ele, né, com o próprio Cristo. E o próprio credo de Atanásio afirmou isso, dizendo que a encarnação de Jesus Cristo é o modo pelo qual o Verbo torna Deus conhecido nos homens. Então, se nós conhecemos Deus como conhecemos hoje, foi porque Ele se revelou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E no espírito do cristianismo bíblico, o Pai é conhecido em Cristo e Cristo é conhecido pelo Espírito, que é uma relação trinitariana, né, viva e eficaz em nossos dias. Então, ver Jesus é ver o Pai. O Filho revela perfeitamente a natureza e a vontade e o caráter do Deus invisível. Mas vamos ao nosso terceiro ponto, para que a gente possa encerrar a nossa aula de hoje falando sobre a pessoa do Deus Pai. E aqui nós temos no primeiro tópico falando sobre atributos incomunicáveis do Pai. Os atributos incomunicáveis são qualidades exclusivas da divindade. Pertence a Deus em sua essência e não podem ser compartilhados com o ser humano. Ou seja, esses atributos que nós falamos são qualidades inerentes a Deus, pertencem a Deus e Deus não recebeu de ninguém. Não são poderes que Deus recebeu de alguém. Isso são poderes pertencentes a Ele, são o que Deus é eternamente. Essas perfeições pertencem ao Pai, igualmente ao Filho e também ao Espírito, pois a Trindade compartilha a mesma natureza divina, mas não pertence às criaturas. Esses atributos que são chamados incomunicáveis, somente Deus pode ter. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nenhum outro ser humano, anjo, criatura, nada pode ter esses atributos. Por isso que são chamados de atributos incomunicáveis. Deu para entender aí? Então nós temos aí a autoexistência, né? Deus existe por si mesmo e não depende de ninguém. Eu sou o que sou. E Jesus afirma sobre o Pai, né? O Pai tem vida em si mesmo. João 5, verso 26. E o outro versículo que eu citei é Êxodo capítulo 3, verso 14. Então isso significa que Deus não é parte do universo. Ele é o fundamento de todo ser, a fonte da vida, e não pode ser explicado por coisas ou por causas externas, né? Então isso é o que? O Deus autoexistente. Então a autoexistência, ela é um atributo incomunicável de Deus. Aí nós temos um outro atributo que é a eternidade. Então Deus não tem começo nem fim e não está preso no tempo. Olha o que diz a palavra, Salmo 90, verso 2. De eternidade a eternidade tu és Deus. Isaías 57, verso 15. O alto e sublime que habita a eternidade.
Então veja que enquanto vivemos em sucessão aqui na terra, passado, presente e futuro, Deus reina acima do tempo e governa. Ele não teve início, ele não tem meio, ele não tem fim. E aí nós temos um outro ponto, que é um outro atributo, que é a imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus não muda em seu ser, nem no seu caráter e nem nas suas promessas. Eu, o Senhor, não mudo. Nele não há mudança nem sombra de variação. Isso não quer dizer que Deus seja frio ou parado, mas que ele é sempre fiel, permanentemente coerente e absolutamente confiável. Então, por exemplo, eu posso prometer algo a você aqui agora e, a depender da sua mudança, eu mudar também, ou a depender do tempo, eu mudar também. Você pode prometer algo e depois, por força maior de alguma circunstância, você não conseguir cumprir, você nem fazer cumprir a sua palavra. Isso não acontece com Deus. Ele é o Deus imutável. E há uma coisa que ainda se torna até mais complexa ainda de se dizer. Por exemplo, Deus não aprende algo novo, não passa a conhecer algo novo, porque ele já conhece todas as coisas. Imagine, por exemplo, se Deus se tornasse mais santo, então significa que hoje ele não é plenamente santo. Se Deus, por exemplo, se tornasse mais conhecedor das coisas, significa que hoje ele não é todo conhecedor das coisas, ele não conhece tudo ainda, estaria para conhecer. Então, quando nós falamos da imutabilidade, ele é um Deus que não muda. Se ele era santo, ele é plenamente santo hoje, plenamente santo amanhã e plenamente santo no futuro. Ele não aperfeiçoa com o tempo. Isso acontece comigo e com você. Às vezes a gente fala algo hoje e a gente pode mudar amanhã porque o conhecimento nos trouxe um novo discernimento das coisas. A gente muda. Então significa que hoje a gente não tem todo o conhecimento. Quantas coisas que você pensava ou pregava de forma que você prega hoje e com o tempo você amadureceu e conseguiu aprender. Então o ser humano muda. Deus não muda porque ele tem toda a perfeição. Toda plenitude já habita com ele. Deu para entender mais ou menos aí? Espero que você tenha compreendido. Se não compreender, é só perguntar. Um outro atributo que pertence apenas a Deus, que é um atributo incomunicável, também é a onipotência. Deus é todo poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios. Olha o que diz Jó, capítulo 42, verso 2. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ainda em Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada haverá de impossível. Então, o poder de Deus não é uma arbitrariedade, é poder santo, sempre em harmonia com sua justiça e com sua sabedoria, mas ele é o Deus que tem a onipotência. Aí nós temos o Deus da onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente, o futuro e sonda inclusive o íntimo do nosso coração. Olha o que diz Salmo 139, de 1 a 6, resumindo aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces. Não há criatura que não seja manifesta. Tudo está descoberto e patente aos seus olhos daquele a quem todos hão de prestar conta. Hebreus capítulo 4, verso de número 13. Então isso consola o crente. Deus é o Deus que vê, é o Deus que cuida, é o Deus que também adverte, é o Deus que não engana ninguém. Ele conhece os seus filhos. Deus conhece a sua dor, sua aflição, sua luta, sua angústia, seus problemas. Deus vê tudo. Ele é o Deus da onisciência. Ele é o Deus da onipresença, também um atributo incomunicável. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Salmo 139. Porventura não encho os céus e a terra? Porventura não encho eu os céus e a terra? Jeremias 23, 24. Então Deus não é limitado por espaço. Ele sustenta, ele governa todas as coisas. E esses atributos, queridos, revela que nosso Deus é absoluto, é soberano, é sem limitação. Ou seja, eles fundamentam a vida cristã. Se Deus é autoexistente, significa que ele é a nossa fonte. Se ele é eterno, então ele permanece. Se é imutável, suas promessas são firmes. Se ele é onipotente, nada pode vencê-lo. Se ele é o Deus onisciente, nada lhe escapa. Se ele é o Deus onipresente, nunca estamos fora do seu cuidado. Então, crer nesses atributos incomunicáveis de Deus é a base, é aquilo que fundamenta a nossa vida cristã. Teologicamente, a tradição cristã chama essas perfeições de atributos incomunicáveis, porque não podem ser reproduzidos na criatura. No máximo, podemos refletir algo análogo, por exemplo, ser fiéis de maneira limitada, mas jamais possuir essas qualidades como Deus possui. É o que está escrito na teologia sistemática de Louis Berkhof, né? Sua teologia sistemática traz justamente esses assuntos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E eu espero que até aqui você tenha recebido essa palavra e sido edificado por ela. Esses atributos incomunicáveis revela que Deus é absoluto, autoexistente, eterno, imutável.
todo-poderoso, onisciente e onipresente. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ao nosso segundo tópico: atributos comunicáveis do Pai. Os atributos comunicáveis são qualidades divinas que Deus, por graça, permite que suas criaturas reflitam, sempre de modo limitado, finito e dependente. Assim como nós falamos dos atributos incomunicáveis, agora vamos falar dos comunicáveis. Os incomunicáveis só Deus possui. Os atributos comunicáveis é aquilo que ele passa para suas criaturas. São de forma limitada, lógico, nós temos as nossas limitações, mas ele comunica, ele compartilha com seus filhos, que são atributos compartilháveis. Eles expressam o caráter moral de Deus e podem ser vistos em menor medida no próprio ser humano criado à sua imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, conforme está em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 27. Então isso não significa que nós nos tornamos divinos, mas fomos criados para espelhar, ainda que imperfeitamente, virtudes que o próprio Deus possui. Que virtudes são essas? Por exemplo, os atributos da santidade. Deus é absolutamente santo, separado de todo pecado, perfeito em pureza, por isso ele chama seu povo a refletir esse padrão. Está lá em Levítico capítulo 19, verso 2. Sereis santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E aí Pedro reforça justamente isso na primeira carta, no capítulo 1, verso 15 ao 16. Sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santidade aqui não é apenas não fazer coisas erradas, mas pertencer a Deus, viver de forma coerente com a sua vontade. Quando nós pertencemos a Deus, somos dedicados exclusivamente para o uso do Senhor. É viver exclusivamente para Deus. Não é apenas não fazer o errado, é ser dedicado, é ser colocado à disposição de Deus. É igual quando a gente diz assim, vamos consagrar um utensílio. Na igreja a gente faz muito isso, né? A gente pega um microfone e diz, ó irmão, vamos consagrar esse microfone para uso exclusivo da obra de Deus. Significa que aquele microfone não pode ser emprestado para ser utilizado de uma outra forma que não seja para a glória de Deus. Você pegar, por exemplo, um instrumento, um templo que é dedicado, né? Um culto ali, um lugar do culto que você consagra para uso exclusivo. Então, aquilo é algo exclusivamente pertencente para uso, é algo consagrado. Então, mais ou menos assim, estou tentando explicar para você entender o que é ser santificado ou ser santo, conforme a Escritura diz. É aquilo que é dedicado para uso exclusivamente do Senhor, e assim deve ser a nossa vida. Aí um outro atributo que Deus comunica com seus filhos é o amor. Deus não apenas tem amor, ele é o amor em essência. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. E esse amor se torna um mandamento maior para nós. Amarás o Senhor teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Assim, o nosso amor é resposta a esse reflexo de Deus. Amamos porque fomos amados primeiro, conforme está em 1 João capítulo 4, verso 19. E o amor cristão é prático, sacrificial e verdadeiro, não um mero sentimento. A gente precisa amar na prática, perdoar, entender, compreender, tolerar, tudo isso são manifestações do amor. Um outro atributo que Deus compartilha com seus filhos é a fidelidade. Deus é perfeitamente fiel. Ele permanece verdadeiro mesmo quando o ser humano falha. Paulo afirma isso. Olha o que ele diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha o que está aqui, que coisa maravilhosa. Ele é o Deus que permanece fiel. E a igreja, querido, ela é chamada a espelhar essa fidelidade com perseverança. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade, portanto, é constância, é lealdade, é firmeza, especialmente quando há pressão, quando vem a pressão para negar a Cristo, para negar os princípios, você permanece fiel na palavra do Senhor. E aí nós temos um outro atributo aqui que é a bondade. Deus é bom em si mesmo e em tudo o que faz. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade dura de geração em geração. Então essa bondade deve aparecer no caráter do crente como fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é bondade. Então a gente precisa refletir esse atributo. E essa, ou seja, bondade cristã não é fraqueza, é virtude ativa. Compaixão, generosidade, integridade no trato com as pessoas. Teologicamente, esses atributos são chamados comunicáveis porque, embora sejam perfeições divinas, eles podem ser refletidos analogicamente na criatura. Então nós os possuímos por participação, graça e obra do Espírito, enquanto Deus os possui por natureza, por essência.
Esses atributos comunicáveis aqui, eles pertencem à essência da natureza de Deus. Mas para nós que somos filhos, eles são obras do Espírito Santo. É a graça de Deus que compartilha com seus servos. Então, como ensinam os teólogos clássicos, a imagem de Deus em nós se manifesta especialmente nessas dimensões morais e relacionais. E é restaurada e amadurecida em Cristo por meio do Espírito Santo. Os atributos comunicáveis mostram que fomos criados para refletir o caráter do Pai. Santidade, amor, fidelidade e bondade. São características, dos atributos comunicáveis de Deus que refletem na nossa vida. E nós vamos ao terceiro e último tópico para a gente terminar a nossa lição, que é os nomes que revela o Pai. Na Bíblia, os nomes de Deus, eles não servem apenas para identificar, mas para revelar a sua natureza, suas obras e as suas virtudes. Então, cada nome que é aplicado a Deus, que é dado a Deus, é uma forma de Deus se revelar aos seus filhos, uma manifestação de Deus aos homens. Por isso, conhecer o nome do Senhor é conhecer o próprio Deus. Olha o que diz o Salmo 9, verso 10. Em ti confio os que conhecem o teu nome. O nome revela quem Deus é e como ele se dá a conhecer ao seu povo, aos seus filhos. Por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, aparece logo na abertura das Escrituras o nome Elohim. No princípio criou Deus aqui é Elohim, os céus e a terra. Veja que essa forma seja uma forma plural, Elohim é uma forma plural de Deus, é um ensino claramente monoteísta. O Senhor, nosso Deus. Elohim é o único Senhor. Então é a trindade presente, ao mesmo tempo o único Deus. Então esse plural não ensina muitos deuses. Ele expressa majestade e dentro do conjunto da revelação bíblica também harmoniza com a realidade da trindade, insinuada ou ensinada em passagens como façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, verso 26. Ou seja, a Escritura mantém dois pilares, um só Deus e progressivamente a revelação da pluralidade pessoal do único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí nós temos um outro nome que é de Deus também, que é o El Shaddai. Deus se apresenta a Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Então esse nome enfatiza que Deus é suficientemente forte e capaz de cumprir promessas impossíveis. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E isso aparece ligado à bênção da própria fecundidade da aliança. Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se, tanto em Gênesis 28, 3, como em Gênesis 35, verso 11. Então aqui a lição é clara, o Pai é poderoso não apenas para criar, mas para sustentar a sua promessa. Aí nós temos um outro nome que é Adonai no Antigo Testamento e Kyrios, no Novo Testamento, expressa a autoridade e soberania do Deus, de Deus como Senhor. Ele é Adonai e ele também é o Kyrios, o Senhor. O salmista exalta isso dizendo, o Senhor Adonai, aqui está no original, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome. Salmo 8, verso 1. Isaías vê o Senhor entronizado. Eu vi o Senhor Adonai assentado sobre o alto e sublime trono. Isaías 6, verso 1. No Novo Testamento, Jesus é confessado como Kyrios, como Senhor. Jesus diz, Deus o fez Senhor e Cristo, conforme Atos 2,36. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que é o Kyrios, o Deus manifestado através do seu Filho. É Filipenses capítulo 2, verso número 11. E isso evidencia uma verdade trinitariana. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, não são dois senhores concorrentes, mas participando da mesma soberania divina, como a gente tem falado desde o início. E ainda nós temos o tetagrama, o Iavé, o tetagrama sagrado, revelado nas Escrituras, que é o nome pessoal do pacto de Deus com os seus filhos, que é Eu sou o que sou, conforme está em Êxodo capítulo 3, verso 14. E aparece associada à identidade pessoal e fiel de Deus na aliança, conforme Êxodo capítulo 6. Esse nome, Iavé, destaca que Deus é eternamente por si mesmo e por isso é imutável e totalmente confiável. Olha o que diz, cantai a Deus, exaltai aquele que cavalga sobre as nuvens e o seu nome é Senhor, ou seja, Iavé. Salmo 68, verso 4, eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias capítulo 3, verso de número 6. Em outras palavras, Deus não é definido por circunstância. Ele é que define a história, é Ele que define o universo, é Ele que controla todas as coisas. Esses nomes revelam o Pai como soberano, como todo-poderoso, eterno, que nos conduz à reverência,
Deus não é um conceito, mas um Senhor vivo que cria, que chama, que promete e que cumpre as suas promessas. Teologicamente, a tradição cristã destaca que os nomes divinos são formas da revelação acomodada, né? Deus, sendo infinito, se dar a conhecer em linguagem humana para que o povo adore com entendimento e tome conhecimento de quem ele é. Então, os nomes de Deus revelam quem o Pai é: Senhor soberano, todo-poderoso e eterno, o Deus do pacto que não muda com o tempo. Esse é o Senhor absoluto, conhecedor de todas as coisas. Então, se esta aula, né, tem te edificado até aqui, você tem conseguido compreender a palavra de Deus, não se esquece de fazer a sua inscrição no nosso canal. Dá um joinha, faça a sua inscrição, ativa o sininho, deixa um comentário, porque é importante você participar da nossa aula. E eu quero concluir dizendo que a doutrina bíblica da Santíssima Trindade, ela revela de modo concreto a vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Então, nessa lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, e que a sua revelação chega ao clímax na pessoa de Cristo. Deus não é uma ideia distante, mas é o Pai que se dá a conhecer por meio do seu Filho Jesus Cristo. O Pai é o autor da criação, porque tudo procede de sua vontade e do seu poder. Ele é o planejador da redenção, porque o propósito de salvar foi estabelecido desde a eternidade. É o sustentador da vida, porque nada subsiste fora do seu cuidado e do seu governo. Por isso, querido, conhecer o Pai não é um mero acúmulo de informação religiosa, é uma comunhão que transforma o ser humano, que muda a vida do ser humano daquele que conhece o Pai por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus define isso como um centro da vida eterna. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Então, a fé cristã, ela não termina em doutrina, ela desemboca em relacionamento e identidade, em comunhão com Deus Pai. Em Cristo, o Pai nos chama para perto e nos recebe como família. Como diz o texto: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, conforme João, capítulo 1, verso 12. O Espírito confirma essa adoção em nós. Recebestes o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba Pai, ou chamamos Deus de Pai, Romanos 8, verso 15. Então, que essa verdade, querido, possa produzir em nós um desejo real de conhecer, de amar e de obedecer ao Pai. Não por medo, mas por gratidão, porque a Ele que nós pertencemos, é Ele que é o nosso Deus e é o Senhor absoluto da nossa vida. Então, vida eterna, querido, é conhecer o Pai por meio do Filho. É viver como filhos adotados e guiados pelo Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te proteja, e até a nossa próxima aula, querendo Deus e a paz do Senhor Jesus.